Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos começar a aula com uma correção lá em ciências, tá bom? Lá na página 11, falando sobre o experimento do pente, né? Não sei se vocês fizeram, só que mesmo assim nós iremos corrigir as questões, tá? Falamos nesse conteúdo sobre a eletricidade. Lembram que a eletricidade ela tem os materiais eletrônicos, eles têm cargas elétricas, né? E essas cargas, elas podem ser positivas ou negativas. Estão lembrados que falamos sobre isso? E que essas energias, elas se atraem se elas forem diferentes, tá bom? Se uma for positiva e a outra negativa, aí elas se atraem, tá? Energias iguais, positiva e positiva, afasta, tá? É o caso do ímã, né, que nós vimos, né? Os ímãs, eles têm os dois polos, polo norte e polo sul, e esses polos, eles só se atraem se as energias forem opostas, tá? Tipo polo sul e polo norte, tá bom? Se forem energias iguais, dois polos sul, o que acontece com os ímãs? Eles se repelem, né? Então o livro, ele fala sobre isso, né? Sobre essa eletricidade, né? Que é o caso aqui, ó, dos balões com o cabelo. Vocês lembram que até aqui no colégio nós temos aquele escorregador que é de plástico, lembra? E no contato com o sol, vocês lembram que quando vocês escorregavam, os cabelos arrepiavam? Então, material de plástico também retém eletricidade, tá? Então, o que acontece? A energia, né, do cabelo com o plástico, como são energias diferentes, acontece isso, elas se atraem, tá bom? Bom, então falamos sobre isso, das energias, né, que os ímãs, eles puxam, né, eles atraem objetos de alumínio, né, mas não atraem, por exemplo, objetos de plástico, de madeira, né? Então vamos lá. Então, o experimento era para passar o pente no cabelo, né, e depois encostar, né, chegar perto de pedacinhos de papel picado, tá bom? Então, o que acontece? O pente, ele atrai os pedaços de papel antes ou após a fricção do cabelo? E por que isso acontece? Ele atrai depois, né, que é após. Por quê? Porque eles estão com a mesma carga elétrica, tá? Nesse momento, né, que eles se atraem. Para que ocorra atração, a carga elétrica do cabelo pode ser igual à carga elétrica do pente? Não. Por quê? Justifique, porque elas precisam ser diferentes, tá? Quando friccionamos o pente no cabelo, o cabelo fica com carga elétrica positiva. Qual é a carga elétrica do pente nesse caso? Negativa. Precisa ser diferente, lembra? O que aconteceu quando você aproximou o pente dos pedaços de papel após ele ser friccionado no cabelo? Como você explica isso? Bom, eles se atraíram, né? Por quê? Porque o pente recebe cargas elétricas, tá? Recebe cargas do cabelo, tá bom? Por isso que atrai. Bom, na página 12 falamos sobre as usinas, né, hidrelétricas, que elas são movidas com o uso da água. Falamos sobre os condutores que levam, né, e trazem a corrente elétrica, que são os fios. Falamos desse tipo de lâmpada, que é chamada de incandescente, né, ou fosforescente, ou de LED também, que a finalidade dela é durar mais, tá, ter mais durabilidade. Na página 14, aqui no caça-palavras, vocês teriam que encontrar o nome de objetos que sejam bons condutores de eletricidade e 2 que sejam maus condutores, tá? 2 bons e 2 maus. Então vamos lá, ó. Temos parafuso de ferro, temos régua de plástico, pente de madeira e fio de cobre. Agora aqui nessa coluna, nas colunas vocês escreveriam, né, os bons condutores e os maus condutores. Bons condutores temos o parafuso e o fio de cobre. Maus condutores, a régua e o pente de madeira. A energia elétrica faz parte do nosso dia a dia. Em casa, faça uma pesquisa sobre as situações em que você e sua família utilizam energia elétrica de acordo com os períodos do dia. Então, de manhã, o que vocês fazem de manhã? Liga o chuveiro, liga a luz, liga o micro-ondas, né?
vocês fazem isso pela manhã, né? Eu não vou corrigir a próxima página porque a professora passou até a página 14, tá bom? Mas quando nós entrarmos, né, na próxima página, é continuação aqui desse conteúdo falando sobre energia elétrica, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá para português. Em português, galerinha bonitinha, na página 10, falávamos sobre diminutivo, né? Falávamos que para usar as palavras no diminutivo, nós precisaríamos usar o sufixo, que é aquela terminação, né? No final da palavra, inha e in. Aí, nós aprendemos que também podemos usar no diminutivo o sufixo eco. Lembram? Então, temos 3 sufixos que podemos usar na terminação das palavras, para deixar ela no diminutivo, né? Que é inha, inho e eco, tá bom? Então, o conteúdo fala sobre isso, tá? Observe as 2 situações a seguir e assinale o sentido das palavras destacadas. Meu filhinho já passeia pela casa toda. Meu filhinho vai prestar vestibular esse ano. Bom, na primeira ilustração, indica o tamanho pequeno e indica o valor afetivo, né? Quando ela fala filhinho, é aquela coisa de aconchego, de coisa de mamãe mesmo, né? E no segundo, indica o valor afetivo e não o tamanho dele, né? Olha, já é o mocinho. Então, aqui, falando sobre o sufixo eco que podemos usar, tá bom? O diminutivo destacado, nesse caso, tem valor aqui nessa frase, tá? Esse filmeco não deveria concorrer ao Oscar. Depreciativo, tá bom? Que ele tá depreciando, não é que ele tá gostando, né? Pelo contrário, ele não tá gostando. No quadro a seguir, anote os diminutivos com a terminação eco. Livro, livreco. Jornal, jornaleco. Time, timeco. É estranho, né? Porque nós não estamos habituados a ouvir essas palavras, nem a muito menos a falar, né? Então, por isso que a gente acha estranho, tá bom? Mas, tá aí a língua portuguesa, né? Existe. Página 11, pessoal, tínhamos um poema falando sobre bola, né? A bolinha lá de gude. Aqui tem o nome do escritor, que é o Ricardo Azevedo, tá bom? Então, o poema, ele é feito o quê? Em estrofes e versos, tá? Então, estrofe é cada bloquinho, assim, né? Cada grupinho de linhas, tá bom? E os versos são cada linha, tá? Uma por uma, tá? Então, vamos lá. Identifica a quantidade de versos e estrofes. Versos, 8, que é cada linha. Estrofes são os bloquinhos das palavrinhas, tá? Das linhas. Então, ó, 1, 2, 2, tá bom? É fácil, né? Diferenciar estrofe de verso. Identifique as rimas de cada estrofe. Na primeira temos só futebol. Na segunda estrofe temos colorida bandida, pude e gude. Esse negócio de rima, vocês sabem, né? Nós sempre olhamos a terminação, né? Se acaba com ol, ida, tá? Então, sempre para rimar precisa ter a terminação. O final da palavra precisa ser igual ou bem parecido, tá certo? Na primeira estrofe, quais são as bolas de que o eu lírico fala? Que aspectos são ressaltados? Bom, o sol, ele fala que é o maior do mundo, né? E a bola de futebol, que é a mais conhecida. Na segunda estrofe, qual é a bola de que o eu lírico fala? Que aspectos são ressaltados? Ele fala da bola de gude, que ela é colorida, ela é de vidro e ela é bandida. No poema, qual é o significado de bandida? De desânimo, tá? Aborrecimento, frustração. Por que a bola de gude é chamada de bandida? Vocês sabem por quê? Porque ela demonstra, assim, frustração, tá bom? Ela demonstra, assim, desânimo, tá? Por isso que ele chama ela de bandida, porque ele não era um bom jogador, né? Então, ele chamava ela dessa forma, tá? Então, porque ele não era um bom jogador e ela trazia desânimo para ele, tá bom? Você já jogou bola de gude? Se sim, relembre com os colegas e o professor como é esse jogo. Coletivamente elaborem as regras do jogo,
tá? Então eu coloquei aqui mais ou menos o que o livro está propondo, tá bom? Número 1, desenhar um círculo. Número 2, espalhar as bolinhas. Número 3, cada jogador joga uma bolinha. 4, quem retirar a bolinha fica com ela, né? Quem retirar a bolinha do círculo. 5, o jogo acaba quando não houver mais bolinhas. E 6, quem retirar mais bolinhas é aquele que ganha, tá bom? Então, elaborar as regras é você falar passo a passo, desde o início até o término do jogo, tá bom, pessoal? Bom, gente, agora vamos lá para geografia. Gente, geografia, página 2, vamos começar o conteúdo falando sobre meios de transporte, tá bom? Aqui nessa imagem, vocês estão vendo, né, um espaço, tá? Ele é o rural ou urbano, é um espaço rural, tá bom? Também temos a carroça, que é um meio de transporte, tá? Então, vocês irão responder em casa a página 2, tá certo? A página 3 nos fala sobre meios de transporte. Para que serve o meio de transporte? Simples, né? Para deslocar a pessoa de um lugar para o outro. E qual a finalidade disso? Por que as pessoas saem das suas casas? Para ir trabalhar, para estudar, para ir passear, para ir fazer compras. Então, uma infinidade de coisas, por isso que as pessoas precisam de meios de transportes, tá? Então, o meio de transporte ele serve para levar as pessoas de um lugar para o outro. Aqui nessa parte de baixo do texto fala sobre os navios. O que acontece? O navio ele é um meio de transporte aquático, correto? Ele está falando aqui principalmente da China, né? Que a China, ela abriga o maior porto do mundo. Então, porto é aquele lugar onde os navios chegam, né? E saem também, tá bom? Tá falando também que a maioria dos produtos fabricados na China, que nós consumimos, inclusive, é transportado através dos navios, tá? E chegam principalmente aqui em São Paulo pelo Porto de Santos, tá bom? Então, o texto aqui embaixo fala sobre isso. Vou ressaltar, tá? A professora faz um apanhado, fala o resumo geral do que fala o texto, e aí lá na casa de vocês, com todo o tempo do mundo, vocês vão lá e leiam, né? Leia devagarzinho. O deslocamento de pessoas e produtos, tá? Eu não vou ler linha por linha, porque imagino o tempo que isso vai tomar, tá bom? Então, é mais fácil vocês saberem, né, do que se trata. Quando vocês forem ler esse texto, tipos de transporte, navios, China, é verdade, o professor falou que as coisas lá da China vêm principalmente no navio, entenderam? Aí vocês vão lembrar de relacionar o que eu falei com o que está no texto, tá bom? Então, já é uma ajuda, né? Olha, vamos lá na página 4 agora. Já na página 4, né, vamos falar sobre trens e ferrovias. Então, trem é a locomotiva e ferrovia é o caminho por onde ele vai, né? São os trilhos, tá bom? Aqui tá falando que os trens, eles são muito usados em países desenvolvidos, tá? Infelizmente, não é o caso do Brasil. O Brasil ainda não é um país desenvolvido, é um país subdesenvolvido, tá bom? Ainda falta aí um pouco para chegar, né, aí junto com os top, né? Os bons são dos países desenvolvidos, tá bom? Mas tá falando que ele é, assim, um meio de transporte muito utilizado, né? Tanto para transportar cargas, quanto para transportar passageiros, além de ser um dos mais seguros e também um dos mais rápidos e econômicos. Então, pensa, trem seguro, rápido e econômico. E mesmo assim, a nossa população prefere o quê? O carro, andar de carro, né? Então, fazer o quê? Mas, enfim, tá falando também que no Brasil, até uma determinada época, né, os transportes ferroviários ainda eram bastante utilizados, tá bom? Que ele fala em 1950, tá? Depois, quem tomou a vez foram as rodovias, né? Porque hoje o que é carro para todo lado, né, gente? Fala a verdade. Então, o livro ele fala isso, que infelizmente, né, no caso do Brasil, nós usamos mais as rodovias e não as ferrovias, tá?
No texto abaixo, né, de Gustavo Werneck, ele fala sobre a importância, né, da ferrovia. Ele cita uma ferrovia onde ela, infelizmente, acabou sendo abandonada, né, e hoje deu espaço a uma estrada sem nada, né? Então ele fala sobre isso no texto, né, da importância da ferrovia e de algumas ferrovias que foram abandonadas, né, viraram agora um fantasma na paisagem, né, porque não tem mais, né, uso, não se utiliza mais, tá bom? Então o texto que ele fala é sobre isso, tá? Vocês irão responder a página 5, tem algumas questões, ó, até a número 5, tá bom? E vocês irão também fazer essas perguntinhas aqui na página 2, tá certo? Então, falamos sobre meios de transporte, os navios, né, que é o principal meio de transporte da China, onde nós consumimos, né, os produtos dos chineses, falando nisso, e dos trens, que é o meio de transporte mais seguro, mais econômico e mais rápido, e mesmo assim a população brasileira prefere ainda andar de carro. Fazer o quê, né? Bom, então é isso. No final da aula, pessoal, eu vou deixar um link, né, no vídeo, junto com o vídeo, para vocês assistirem, né, uma curiosidade aí sobre os trens e ferrovias, tá bom? É assim, muito legal, sabe? É bonito de se ver, de aprender, né, algumas ferrovias, algumas locomotivas, tá bom? Então vou deixar no final da aula, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá para matemática. Olha só, pessoal do quinto ano, na página 16, vocês têm aqui algumas divisões, tá? Por 10, por 100 e por 1000. Nós aprendemos que na multiplicação, a multiplicação por 10, por 100 e por 1000, nós mexemos a vírgula para a direita. Estão lembrados? Se é multiplicado por 10, eu mexo uma vírgula. Se é multiplicado por 100, eu mexo duas vírgulas. E por 1000, 3 vezes 3 casinhas a vírgula. Vocês estão lembrados disso? Então, pessoal, na divisão é ao contrário. Ao invés de eu ir para a direita, eu vou para a esquerda, eu volto, tá? Então, aqui, essa atividade, ela propõe que vocês façam com a ajuda da calculadora. Quem quiser, legal, tá? Lembra que a vírgula na calculadora é o pontinho, tá bom? Mas ela é tão fácil, vai ser tão gostosa de fazer até sem a calculadora, porque vocês só irão mexer a vírgula, tá? Andar a quantidade de casinhas conforme tá pedindo, por 10, por 100 ou por 1000, tá bom? Olha, vamos fazer, deixa eu ver, essa daqui, da letra B, tá? Lembra, nenhum número, como a vírgula vai andar para a esquerda, nenhum número pode começar com a vírgula, tá? Então, caso comece com a vírgula, vocês acrescentem o zero, tá bom? Então, vamos lá, ó, eu preciso andar duas casinhas para a esquerda, tá? Ó, vou marcar aqui, duas, então vai ficar 2,9 ou 2,90, tá? Vocês estão lembrados que 2,9 é igual a 2,90, que é igual a 2,900. Estão lembrados que esse zero à direita não tem problema, ele não tem valor, tá bom? Então é a mesma coisa, tá? Vamos ver esse daqui, olha, dividido por 10. Então eu vou andar uma vírgula. Olá, pessoal, começou com a vírgula. O que eu faço? 0,289. Estão vendo, gente? É muito fácil, tá? Quiser usar a calculadora, tudo bem, tá? Porque o próprio livro, ele insinua que você use a calculadora, mas vai ser mais gostoso fazer sem ela, tá? Enfim, aqui embaixo na bolinha para vocês responderem justamente o que eu acabei de falar, tá bom? Então, na divisão, nós mexemos a vírgula, né, para a esquerda, tá? De acordo com a quantidade aí de ordens, né, que é apresentado, tá bom? Se é uma, se é duas ou se é três, tá bom? Ando para esquerda. Na multiplicação eu vou para direita. Beleza? Então, matemática, página 16, certo? E agora, para concluir a aula, pessoal, vamos lá em educação financeira. Em educação financeira, pessoal, eu vou dar continuidade aqui com vocês da página 17, tá? Na página 16 e na página 15 era sobre economia, né? Sobre o que fazer, né, para atingir o objetivo
aí gastando pouco. Pouco o quê? Pouca energia elétrica, né? Gastando pouco nas compras do mercado, tá bom? Então eram para vocês colocarem aqui algumas dicas, tá? Então, por exemplo, como você vai diminuir o valor na conta de água? Por exemplo, colocar a quantidade, lavar mais roupas juntas, né? Se você colocar mais quantidade de roupa, você lava mais, né? Porque você lavar 10 quantidades é igual a você lavar 3, porém você vai estar lavando mais quantidade de roupas, entenderam o raciocínio? Então é isso, tá? Quem já tiver com essa página pronta, tudo bem, tá bom? Isso daqui foi dado em sala de aula, não sei se deu tempo até de corrigir, mas essa parte aqui, quem já fez, tudo bem, tá? Aqui está falando sobre criando e montando. O que acontece? Aqui na imagem ao lado, o menino ele está montando alguma coisa. Na verdade, ele está montando um brinquedo, ou sei lá o que ele está montando. Parece ser um brinquedo por causa das pecinhas, né, de Lego. Então, gente, o que o livro nos fala? Que para montar alguma coisa, para criar alguma coisa, né? Para montar, na verdade, para montar alguma coisa, nós precisamos do manual. O que é esse manual de instruções? É o passo a passo de como você montar alguma coisa, né? Algo que te dá as instruções mesmo. É um guia, né? Que ensina você a construir, a instalar, tá? Até um eletrodoméstico, por exemplo, né, de como você deixar funcionando aquele eletrodoméstico. Então, tudo que for comprado, né, que for assim, de uso elétrico, vai ter sempre um manual de instrução, tá bom? Uma prancha de cabelo, a televisão, o micro-ondas, a máquina de lavar da mamãe, tá? Então, tudo tem o guia, o manual de instrução, até o carro, bem com o manual de instrução. Vem com o guia, tá certo? Então é isso que a proposta aqui do livro nos fala, tá? Aqui temos algumas perguntinhas que é o que vocês irão fazer, tá bom? Responder essas perguntinhas pode ser aqui mesmo, pode ser numa folha à parte, tá bom? Não tem problema. E vocês em casa, pedindo aí pra mamãe ou pro papai, se vocês tiverem algum manual de instrução da geladeira, do fogão, da televisão, do aparelho de som, não sei. Caso alguém tenha um manual, grava um videozinho pequeno, explica do que é aquele manual, fala que é da geladeira, fala brevemente, tá? Não precisa ler o manual inteiro, né? Que vai ser um vídeo muito grande. Mas explica, né, no videozinho, olha pessoal, esse daqui é o manual da geladeira, né? Ela tem esses botões, olha, serve para gelar, né? Serve para descongelar. Tá? Olha, ela tem uma luz aqui quando abrimos a porta, tá bom? Então explica brevemente, tá bom? Grava um videozinho, explica brevemente sobre o manual de instrução de alguma coisa que vocês acharem, se a mamãe e o papai der autorização, tá bom? Sempre tem que pedir, tá? Nunca chegar lá, pegar e fazer, não. Mãe, a professora falou isso. Posso pegar emprestado, por favor? Lembra das boas maneiras, tá? Sempre obrigado e por favor, tá bom? Bom quinto ano, por hoje é só, até a próxima aula, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, faz tempo, né, pessoal? Mas vamos aguardando aí, né? Os próximos dias. Um beijo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!